Bom, pessoal, nós estamos iniciando agora mais uma aula. Essa aula ela é referente à primeira semana do PET volume 5 e ela tem como tema tecnologia no tratamento de água. Então, nós, seres vivos, somos totalmente dependentes de água. Então, para a gente realizar a limpeza, para realizar vários processos, procedimentos dentro do nosso lar, no trabalho, produção de alimento, nós precisamos de água. Né? Então, a vida humana, assim como todos os seres vivos do planeta, depende de água que é insípida, inodora e incolor. O que significa isso? Que ela não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Né? A água potável, ela é assim. Mas ela é finita, porque uma vez que a gente utilizou a água, por exemplo, para lavar a roupa ou lavar uma vasilha, essa água, ela retirou a sujeira, mas nela vai estar o sabão em pó, o detergente, então ela já não vai ser mais própria para consumo. Ela precisa passar por um tratamento. A utilização da água, ela compromete sua qualidade. Então, uma vez que a gente usou a água para realizar algum procedimento, essa água, ela perdeu essa capacidade de ser reutilizada. Ela precisa, então, ser tratada para que a gente possa usar novamente. Então, a água, ela tem função de abastecer as casas. Esse tratamento de água, ele vai voltar com essa água potável para dentro das casas, né? E esse tratamento de água, ele trata também o esgoto, porque a gente usa a água também para no banheiro, por exemplo, né? Para a gente conseguir eliminar as fezes, a urina, a gente usa para escovar dente. Então, isso aí é o esgoto que também precisa ser tratado tanto para voltar para o leito do rio, quanto, numa eventualidade, ele ser coletado para nosso consumo também, né? Então, o saneamento básico, ele é isso, é quando se pega o esgoto e trata esse esgoto, tá? E ele tem como importância preservar o meio ambiente. Uma vez que você está tratando o esgoto antes de voltar com essa água para a natureza, a gente consegue retirar várias impurezas, vários produtos que poderiam ser prejudiciais ao ambiente através desse saneamento básico. Então, o tratamento de água, ele passa por um processo que é longo e é dividido por etapas. Essa imagem eu retirei do PET, onde ela representa as etapas de tratamento da água. Então, essa primeira fase aqui, que está representada aqui pelo número 1, a água, então, ela é retirada de uma represa, que pode vir do rio, por exemplo. Então, esse processo ele chama captação. Então, essa água ela é bombeada para a estação de tratamento, né? Então, aqui, apontado como número 2, a gente pode identificar uma etapa que é chamada de coagulação. Então, nessa coagulação, nesse momento aqui, assim que coletou a água, nessa água adiciona-se sulfato de alumínio, cal e cloro. O objetivo disso é que as partículas de areia, de argila, elas se coagulam, elas vão formar porções que, ao passar das etapas de tratamento, essa argila, né, essas partículas, elas são possíveis a gente retirar. Então, a coagulação é quando adiciona essas substâncias na água com o objetivo de ajuntar essas partículas. Então, nessa outra etapa, que é a floculação, existe um tanque onde essa água
Já, né, passando pela fase de coagulação, essa água, então, ela é agitada. E o objetivo disso é que essas partículas pequenas, elas se chocam e elas formam partículas maiores, tá? E aí essas partículas maiores, que são obtidas a partir desse processo, já nessa etapa 4, que é de decantação, onde a água vai ficar num momento paradinha, sem movimento nenhum, então essas partículas que são mais densas, né, elas vão afundar. Então, no momento da decantação, as partículas que foram obtidas a partir da coagulação e da floculação, elas vão para o fundo do tanque. Então, aqui a gente consegue observar os pontinhos, eles mais na porção inferior desse tanque. Então, a decantação é quando a água ela fica um tempo parada, né? E aí essas partículas que são mais densas, elas vão para o fundo. Passando desse processo de decantação, a água vai então para a filtração. Então, essa filtração é igual acontece com o filtro mesmo, o filtro que a gente tem em casa, né? Então, a água passa pelo carvão, areia e cascalho, e aí é possível retirar essas partículas da água. A água, ela é filtrada, né? E aí, após a filtração, ocorre o processo de cloração. O que é esse processo de cloração? É quando é adicionado, né, outras substâncias, cal, cloro e flúor, com o objetivo de matar micro-organismos presentes nessa água. Então, micro-organismos que poderiam causar doenças, por exemplo, né? E aí, essa água, depois da cloração, então, ela vai para um reservatório, que também pode ser chamado, né, reservatório da estação de tratamento de água, que é ETA. Então, a estação de tratamento de água, ela tem como se fosse uma caixa d'água, onde fica armazenada a água que passou por todo esse processo. Então, essa água desse reservatório, ela já está própria para o consumo. Então, desse reservatório, ela é distribuída à cidade, né? Então, aqui está mostrando ao bairro e à população, tá? Então, a água, para ela ser própria para consumo, ela precisa passar pelo tratamento, tá? Agora, o tratamento de esgoto seria depois do consumo dentro das residências, essa água também ela tem que passar por várias etapas para ela voltar ao leito do rio, por exemplo, tá? Então, a estação de tratamento de água, ela recolhe a água da represa, do rio, de uma lagoa, o que seja, trata essa água para consumo. Agora, a estação de tratamento de esgoto é quando você trata a água que foi usada dentro da casa da gente para ela retornar para a natureza, tá? Então, dentro ainda desse conteúdo, né, relacionado à água, foi descrito também a respeito do cultivo sustentável. Por quê? Falar de cultivo sustentável juntamente com o tratamento de água. Então, como a gente sabe, a água ela está envolvida em vários processos, principalmente também na agricultura. Então, existe uma preocupação com relação ao cultivo sustentável. O que significa isso? Então, o cultivo ou plantio sustentável tem sido adotado na agricultura como eficiente estratégia para aumentar a produtividade agrícola. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis é fundamental para a conservação do meio ambiente e manutenção da saúde do solo, promovendo uma agricultura mais limpa. Então, há uma preocupação com essa saúde do solo, com o que está sendo disponibilizado, está sendo despejado nesse solo, porque a gente sabe que a água ela passa por um ciclo, né? Então ela evapora, ela forma chuva, ela cai em forma de chuva, e aí ela volta para o leito dos rios. Então, se existir algum produto, por exemplo, prejudicial à natureza ou à nossa saúde no solo, ele vai chegar
a água, porque com a chuva a gente sabe que as partículas do solo, que os componentes do solo, eles são carregados a partir da chuva para os leitos do rio. Então, contaminariam a água, né? Então, há uma preocupação com relação ao cultivo saudável, sustentável. Então, relacionado a esse cultivo sustentável, foi falado a respeito do melhoramento genético. Então, o que é esse melhoramento genético? Ele resulta na modificação genética de plantas, gerando cultivares de hortaliças resistentes ou tolerantes a pragas. Então, hoje, com a tecnologia que se tem, é possível identificar geneticamente estruturas que podem permitir com que as plantas elas criam resistências a pragas. Então, se elas forem modificadas geneticamente e elas conseguirem ser mais resistentes a pragas ou doenças, não precisa usar, por exemplo, agrotóxico, porque a gente sabe que os agrotóxicos, eles contaminam o solo e contaminam, consequentemente, os leitos de rios, lençóis freáticos, né? Então, o melhoramento genético, ele é um aliado com relação ao cultivo sustentável. Outra coisa é a adubação verde. E o que seria essa adubação verde? Ela trata do cultivo com espécies de leguminosos que promovem a fixação de nitrogênio e fornecimento de biomassa vegetal, trazendo benefícios para as características físicas e biológicas do solo e para o meio ambiente. Então, a adubação verde é quando existe uma rotação de cultura. Então, num período se planta um certo tipo de vegetal, e aí, no outro período, troca o tipo de vegetal a ser cultivado naquele ambiente. Então, não esgota os nutrientes daquela região, né? Uma vez que a gente sabe que, dependendo do tipo de planta, ela vai precisar demandar de mais nutrientes em relação a outra. Então, a adubação verde é quando se usa essa rotação de cultura para não se esgotar os nutrientes daquele solo. Então, não precisa utilizar produtos que poderiam favorecer nesse como é que eu posso dizer? Dessa demanda de nutriente, tá? Então, a adubação verde também é uma estratégia que está relacionada ao cultivo sustentável para minimizar problemas relacionados à contaminação do solo e contaminação, consequentemente, também da água, tá? E aí, esse vídeo, ele é um link que foi sugerido no PET, para mostrar como acontece o tratamento de água da forma que eu expliquei, né? Mas é bem mais didático e talvez seja mais fácil de compreender, tá? Então vamos assistir. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Funciona, como funciona para a água chegar limpa, né? De tratamento de água. A primeira parte, então, é a captação da água. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia. Tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, regar jardim, enfim. Essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Caso não existam morro ou outros
obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Agora, a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, né? Então, ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação, o flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, a ETA, bem conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para
reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Conclusão: segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, né? Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, assim, pessoal, se vocês ficou alguma dúvida, enfim, vocês podem perguntar aqui, né? Podem perguntar abaixo aí, comentando no vídeo aqui, que está aqui no YouTube ou no Facebook, se você está vendo. Então, assim, a gente conclui a semana 1 do PET 5. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigada pela participação. Até semana que vem.